Cris, como é que você caiu nessa? Essa é sempre uma pergunta. É isso, porque eu acho que pra Como quem você tá foi se diferente, meter no mundo do futebol americano? Por quê? Estava um belo dia de sol quando... Mas, assim, foi mais ou menos assim, porque foi muito por acaso, né? Talvez, acho que Deus saiba já um pouquinho, mas, assim, foi muito por acaso. Porque eu, assim, sou da parte de administração, né? Sempre fui trabalhando com essa parte de gestão e tudo mais de empresas e tal. E sempre fui muito aquém a esportes. Foi daquelas crianças que fugia até de esportes, sabe? Sim, entendo. Mas, assim, eu era daquela corintiana roxa, assim, fanática platônica, sabe? Assim, porque eu morava numa cidade pequena, então, tipo, minha mãe nunca ia deixar ir no estádio, então tinha pôster, Marcelinho Carioca, Viola, sabe aquelas coisas que você compra no jornal, né? Campeão e tal. Em vez de comprar a revista da Capricho, era a Cris comprando. Era comprando Até porque na do Capricho Corinthians. ela ia encontrar, por exemplo, o Paulo Jamelli, que jogou no Corinthians também. Foi capa da Capricho, começou Aí, ó. Tá vendo? Então eu comprava essas coisas de jornal e tal, e uma paixão platônica, assim, pelo time. E aí, tudo bem, assim, infância, adolescência, só nessas coisas, assim. E aí, mais ou menos 2011... Quando teve aquela febre, assim, de Twitter, aí, assim, muitos times interagiam com fãs e tudo mais por lá. Aí eu tava no escritório trabalhando, assim, e aí, tipo, teve um tweet assim, salve, fiel, quem tá online? Aí mandei, um bom dia, tô online por aqui. E aí o pessoal me respondeu. E era, assim, um perfil que chamava @CorinthiansFA. Eu achava que era Corinthians para fãs, sabe? Assim, eu achava que Até era. então Caiu você nessa não sem querer. sabia. Nossa, foi Não muito sem sabia. querer. Porque assim, eu, na hora que entrou o Twitter e tal, eu comecei a seguir vários perfis que tinha Corinthians, alguma coisa, sabe? Então, muitos. E aí eu peguei e mandei, o pessoal mandou salve fiel quem tá online, e eu mandei um bom dia. Aí eles retuitaram e responderam. Foi notada pelos Gente, ícones. imagina. Aí eu no escritório falei, gente, o Corinthians me respondeu. Tá, Onde você morava? Eu moro na Saúde, aqui em São Ah, Paulo tá, mas já. já era aqui em Já São era aqui, já Paulo. já estava aqui em São Ah, tá. Paulo, já estava aqui em São Paulo na época. E aí eu falei, meu Deus, né? Eu falei, caramba, tal. Aí eu entrei no perfil pra ver, tipo, quem que era esse Corinthians que me respondeu. Porque eu falei, né? Eu vi só o post. Aí eu entrei na bio. E aí, o time de futebol americano do Aí o Corinthians. brilho da Cris sumiu. Aí eu falei assim... Futebol americano! Que é isso? Essa porcaria! E aí eu falei assim, caramba, não imaginava que existia futebol americano, tipo, do Corinthians. Mas é aquela coisa, né? Corintiano, tipo assim, se de repente tem um jogo de, sei lá, futebol de mesa, de Botão, repente eles vão você tá. vai atrás, sabe? E aí... Comecei a seguir o perfil, aí eu falei, poxa, não sabia que isso existia, tal. E tava na época que ia ter a final do Campeonato Brasileiro aqui em São Paulo, no Ibirapuera. E aí, tipo assim, né, porque aquela minha paixão lá de trás, né, ficou meio esquecida, porque aí foi carreira, tal, sou mãe e tal. E tinha meio que esquecido. Eu falei, poxa... Aí eu falei, mas será que não é caro? Ele falou, não, vai ser de graça. Isso os ADMs lá do perfil, Ó, que entendeu? convite melhor Não que é? esse, né? Que de graça até ônibus errado, que pelo Pois menos você vai conhecer um é, lugar entendeu? novo. passeando. Exato. Aí peguei e falei assim, nossa, se é de graça no Ibirapuera, né? Morava na Saúde, falei, é perto. Se for ruim o jogo, eu já fico no parque. Tá tudo bem, dou um rolê. Entendeu? E assim, tipo, comecei a acompanhar. Eu fui pra esse jogo, não entendia nada. Sabe o que é nada? Tipo assim, achei estranho, porque não entendia. Mas achei legal porque, assim, tinha muita família, muita criança na arquibancada, assim como hoje ainda é, né, nos jogos. Foi o do último FA. brasileiro que o Corinthians venceu? Eu, pra te falar a verdade, eu acho que foi, mas eu não fiquei até o final do jogo. Ah, Assim, aí já foi pro parque. Já foi pro parque. É que naquela época ainda não havia a Rede TV explicando. o futebol Exato, americano, exato. né? E o pessoal também não tinha aquele cuidado, assim, mesmo da arbitragem, tipo assim, tipo, o pessoal pausava muito o jogo. Era muito difícil de acompanhar, realmente. E eu que não entendia nada, e tava com duas crianças também, tipo, chegou uma hora que eu falei, então, até vamos curtir, lá, uma água de comer coco pras pipoca, tal. crianças. E aí fui embora. Só que aí depois eu comecei a acompanhar, né? Tipo, seguir o perfil do time e tal, não sei o quê. Aí fiz amizade com o pessoal do Corinthians, com Trigo e companhia, todo. Aí eles estavam precisando de alguém para ajudar nessa parte administrativa. E eu falei, poxa, para mim seria um sonho de criança, de repente, fazer parte de um time que eu era muito fã. Porque, inclusive, é no Parque São Jorge, né? A base Exatamente, toda é lá exatamente. dentro, né? Aí, nessa época, fiz amizade com o pessoal. Aí eles me convidaram, falaram, você não quer vir assistir um treino e ver como funciona? Eu falei, gente, lógico. E aí eu comecei, tipo, a ajudar nessa parte, tipo, do operacional, logística, administrativa, tipo, tratar com os jogadores, né? E aí foi aí que eu comecei a
saber que futebol americano existia. Aí que eu fui atrás de saber de NFL. Sabe assim, foi uma coisa assim, muito por Foi um acaso. acaso. Então você fez um caminho Totalmente. que é um Oposto, pouco diferente né? da maioria. É. Porque tem muita gente que está nos assistindo que não sabe que o futebol americano no Brasil já é grande. Tem muita equipe legal, muita equipe como o Corinthians de camisa, mas outras que nunca foram, né? Clubes de futebol com bola redonda. As pessoas costumam se afeiçoar assim, eu vi na TV, eu sou 49ers, e aqui no Brasil, aí se o time dele tiver, ele é. Você foi o contrário. O meu foi totalmente o contrário. Foi totalmente o contrário. E aí, lá atrás, né? Então, assim, foi muito por acaso que eu achei o futebol americano. E aí, depois disso, legal. não saiu mais. Foi por causa do Corinthians. Vai E aí- Corinthians, Tá é E isso aí aí. simplesmente foi andando nesse caminho de futebol americano até se candidatar a presidente e virar presidente, Cris. Não, do nada, peraí. Mas Com isso foram 10 anos, né? Isso, Mas com isso acaba de subir as procuras para a faculdade de administração no Brasil, que agora todo mundo pensou, mas ela fez administração, foi lá, lidou com jogadores, começou a trabalhar no clube, e aí, claro, 10 anos depois a gente tá aqui na pergunta do Dan, né? Sim, sim. Então, não foi do dia pra noite, Ah, realmente, como né? assim, não? Poxa. Se inscreve no curso da Cris, poxa. Então, aí, né, como o Dan falou, né, comecei no Corinthians. Aí, nessa época, um pouquinho depois, tava tendo um movimento para formar a Federação Paulista aqui em São Paulo, porque São Paulo é um dos estados precursores do futebol americano, mas nessa parte de federação, de coisa, eles estavam um pouco atrasados, vamos dizer assim, com relação a outros estados, sabe? Tipo, E sempre havia teve 2 federações, né? isso, tinha muitos times, mas assim, o pessoal nunca tinha se unido para realmente montar alguma coisa bacana, organizada. E aí eu tive esse prazer, de repente, de ver uma federação se formando. Então, tipo, os times se unindo para montar um campeonato bacana. E hoje é um dos estaduais que mais tem uma visibilidade, mais times hoje, que é o de São Paulo. Então, eu tive essa vivência, né? Então, por exemplo, assim, tive essa vivência, primeiro, de um time, quais são as dificuldades de um atleta, porque é esporte amador e tudo mais. Por mais que seja o time do Corinthians, a gente sabe que mesmo os times de camisa aqui no Brasil são amadores, né? Na sua grande maioria. Tem apoio, assim, do clube, vamos dizer, da camisa, tipo, ou às vezes com o local de treino, às vezes um ônibus, alguma coisa assim, mas assim, tá muito longe de, por exemplo, mesmo Galo, outros times, né, tipo o próprio Curitiba Crocodiles, eles têm algum apoio do time de camisa, mas não aquelas realmente investimento coisa, tipo, em o dinheiro, esporte vamos dizer agregado assim. de O fato. grande apoio Exatamente. costuma ser a concessão da marca. É Você isso, quer dizer, representa Exato. a Que galera. às vezes Exatamente. nem Nome, sempre- né? que às vezes nem sempre é bom, porque às vezes o clube ele traz algumas restrições que você pode Traz conseguir também, patrocínio, por traz exemplo. também. Por exemplo, eu sei do Flamengo, o próprio Corinthians, às vezes, por exemplo, assim, o time do futebol americano consegue, de repente, um apoiador, mas é uma empresa que é Concorrente do diferente, futebol. concorrente da do Concorrente do futebol. Brasil. Aí, de repente, assim, você não consegue colocar, tipo, de repente, na jersey, sabe? Então, tem seus prós e tem seus contras, mas, assim, então, conheci essas dificuldades de atleta, de viagens, toda essa dificuldade. equipamento, de né? ter o equipamento, que a gente sabe que é super caro. Aí depois tive essa vivência dentro de um estado, como também sabe, tipo, lidar com os dirigentes, com times, como montar tabelas. Não é uma como coisa montar... fácil também, né? Não é uma fácil. coisa fácil. E aí, assim, então, tive essa vivência, né, disso. E aí, como conseguir fazer um trabalho bacana, porque eu acho que, assim, na maioria dos times, até então, como o futebol americano é um esporte recente, muito recente, vamos dizer assim, a maioria dos gestores eram ex-atletas. Sabe? Então, não tinha muita gente que tinha essa experiência na parte administrativa ou na parte de gestão. Então, normalmente eram ex-atletas que estavam já acabando se aposentando e aí ficavam, sabe, dirigindo um time. Meio que todo mundo se ajudando nesse sentido, porque já entendia, era mais fácil de continuar sabe? ali. Exatamente. Então, tipo, já sabia de como era. Até hoje em dia também, a maioria dos técnicos também são ex-atletas, né? Às vezes não são pessoas, às vezes, voltadas à educação física, alguma coisa assim, que depois, quando eles assumem o cargo, é que eles vão atrás, de repente, de se alguém formar, que sabe? Tipo assim. Então, é muito assim hoje, Dan, né, que vivencia um pouco disso, sabe que as pessoas, né, acabam entrando e depois vão atrás de uma especialização ou de alguma O Dan coisa tá quase pra tá jogador atuando. aposentado já também. Ah, Porque quase. nunca mais vi treinando.